8 horas 33 minutos, estamos de regresso à edição da manhã. Começa hoje no Centro de Congressos do Tagus Park o Congresso Internacional do Envelhecimento, que, entre outros temas, vai abordar os problemas de nutrição ligados à população mais idosa. Em jeito de antecipação está na edição da manhã João Gurjão Clara, especialista em medicina interna ligado às doenças do envelhecimento. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Por que é que se fala em malnutrição quando chegamos a esta faixa etária em Portugal? Sabe que os idosos têm problemas graves de alimentação que começam logo na boca. A secreção da saliva é em menor quantidade no idoso que no indivíduo jovem, tem uma má dentição, tem alterações da acidez do estômago, tem os movimentos peristálticos, os movimentos do intestino são mais lentos, a absorção dos alimentos é também deficiente. Depois, por razões sociais e por razões comportamentais, o idoso alimenta-se mal. Sobretudo os que vivem sozinhos, têm pouca paciência para cozinhar as suas refeições, não vão às compras muitas vezes porque têm dificuldade em deslocar-se, acabam a fazer uma dieta muito restrita e muito desequilibrada. E depois tem razões também de ordem económica que os leva a ter dificuldade em comprar tudo aquilo que deveriam comer de uma maneira equilibrada ao longo do dia. Ou seja, para além das questões fisiológicas, há também as sociais, que já aqui falou, nomeadamente a solidão, que pode levar a uma pior alimentação. Sem dúvida. E para além disso, em particular no momento em que atravessamos, a crise não ajuda. Também não, exatamente. Tudo isso contribui para que haja, de facto, um déficit alimentar muito grande na população idosa. E mesmo num trabalho que foi publicado já há 2 anos, se verificava que 30% dos idosos portugueses estavam malnutridos. É curioso que isso também não são números internacionais. Há um outro trabalho publicado em Inglaterra há uns anos, pelo National Health Service, que chegava à mesma conclusão. Mas isso em populações mais idosas. Depois dos 80 anos, 30% da população inglesa tinha déficit alimentar. Que fala é relativo a outros países, ou seja, estamos em linha com o que se passa lá fora também. O que é que a malnutrição pode provocar nestas pessoas? Olha, muitas coisas desagradáveis. Uma delas, por exemplo, é a maior facilidade em infectarem-se. Os idosos que estão malnutridos infectam-se mais facilmente, têm infecções mais graves. Quando são internados, estão mais tempo no hospital. No hospital fazem mais facilmente escaras, que são feridas difíceis de cicatrizar, sabe? Podem fazer no dia-a-dia mais nódoas negras, entre aspas, e mais feridas com traumatismos pequenos. Muitas vezes têm depressão associada à má nutrição, ou têm alterações cognitivas, como alterações da memória, da concentração, do raciocínio. Têm também um compromisso imunológico marcado, o que facilita o aparecimento de doenças malignas ou doenças cancerígenas, por exemplo. A depressão, de facto, a má nutrição, de facto, é a mãe de muitas dos achaques e complicações que surgem no envelhecimento. Como é que se previne? Ensinando os idosos... Primeiro, tendo uma melhor alimentação, não é? Claro, mas perante este panorama que já aqui traçou... Há um problema difícil de resolver, que é o problema social, que é o problema económico. Mas mesmo assim o idoso deve ser aconselhado a tomar determinado tipo de precauções em relação à sua dieta. Por exemplo, deve comer acompanhado. Sabe-se que as pessoas que comem sozinhos comem pior. Portanto, que é outro problema, já vimos, difícil de resolver quando falamos de pessoas que vivem sozinhas. Não é? Mas partilhar as refeições com outro idoso ou com outras pessoas ou com a própria família, cozinhar as refeições em parceria com outro, fazer pequenas refeições ao longo do dia e tentar ser muito variado naquilo que se come e depois tentar comer aquilo que gosta. O idoso não tem normalmente que fazer, a não ser que tenha alguma doença de outro tipo, não tem que fazer grandes dietas, portanto pode comer e procurar aquilo de que gosta de comer. E depois, como é clássico dizer-se, a dieta do idoso, além de ser variada, deve ter um conteúdo rico em proteínas. As proteínas são talvez o mais caro, o alimento mais caro, que é o que se encontra na carne, no peixe, nos ovos e nos derivados do leite. Mas também nos vegetais existem proteínas, portanto, se comer feijão, grão, lentilhas, aí também vai encontrar proteínas, não aquelas, todos os aminoácidos que são fundamentais, mas uma grande parte deles depois pode complementar com o leite, ou pode complementar com o queijo, ou pode complementar com os ovos, para não ter que gastar muito dinheiro a comprar carne e peixe, que são os alimentos mais caros. E os suplementos? Existem vários no mercado, são aconselháveis? Claro que são, o suplemento é um outro recurso. Mas aqui entra outra vez a questão económica. Embora alguns suplementos custem mais ou menos um fresquinho de um suplemento, custa mais ou menos uma bica e um bolo, o que é também muitas vezes a alternativa que o idoso encontra para se alimentar, é ir à pastelaria ver uma bica e comer um bolo, e o suplemento custa mais ou menos isso.
Esta camada da população está devidamente alertada para o problema e para as consequências que o Sr. Doutor estava aqui a falar? Penso que não. Não tem sido muito divulgada esta noção de que os idosos se alimentam mal. Embora tenham saído algumas notícias na comunicação social, penso que é um assunto que tem sido pouco debatido e a população idosa está pouco informada sobre essa realidade, portanto a necessidade que tem de comer melhor e de se alimentar melhor, porque isso é muito mau para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Ou seja, há falta de informação e presumo, o Sr. Doutor vai-me corrigir se estiver errado, que há também falta de acompanhamento. Também é verdade, também há falta de acompanhamento. Muitas vezes é já no hospital e no internamento que os doentes em que são detectadas os déficits nutricionais e que eles são corrigidos na sua dieta durante o tempo em que estão internados e depois essa recomendação vem com eles para quando têm alta do hospital. Mas a maior parte dos doentes que não têm acesso, por exemplo, a um internamento, dificilmente serão informados do que é que devem comer ou o que é fundamental que ingiram diariamente para ter saúde. Mas, num primeiro contacto, porque é o primeiro interlocutor entre a saúde e o paciente, o médico de família tem também essa função. Tem, mas eu penso também que não a exerce e que se esquece algumas vezes dessa recomendação. Porque, por exemplo, sobre isso não há inquéritos que eu saiba, mas há inquéritos sobre coisas mais básicas, como aconselhamento para deixar de fumar, e sabe-se que muitos médicos de família se esquecem muitas vezes de aconselhar os doentes a deixar de fumar, que é um princípio básico de prevenção cardiovascular, e por isso é de admitir que se esqueçam também de alertar o doente idoso para que tem que fazer uma dieta equilibrada, variada e que a má nutrição, que é uma doença grave. Fica essa chamada de atenção a todos os níveis, também para os médicos que contactam de perto com estas pessoas. Sr. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Um gosto de recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe. Estamos a 20